estou aqui de novo para responder as perguntas que vocês me trazem por meio das redes sociais que nós temos e que estarão aí no nosso vídeo para que você envie para nós as suas questões. Essa pergunta nos foi enviada por uma mulher, por uma senhora, que me questionou sobre a questão da comunhão, provavelmente depois de alguma publicação nossa a respeito da necessidade da comunhão como disciplina espiritual. Ela questiona a respeito do significado do que seja realmente comunhão e pergunta: eu só sou cristã se eu estiver na comunhão? E o que é esta comunhão propriamente dito? Pois bem, a comunhão é a vivência entre os irmãos que comungam da mesma fé. Isso é comunhão, ou seja, você está numa relação com outros, evidentemente, não só com Deus, mas com outros, mediadas pela fé. São relações mediadas pela fé. Isso está presente no cristianismo desde sua fundação, muito antes da sua fundação enquanto religião. Jesus, ao iniciar o ministério da fé, ou o caminho, ele iniciou estabelecendo a comunhão, chamando os seus discípulos a andar com ele. Ali é o início da igreja. Essa caminhada comum se estabelecia por orações comuns, por partilha da palavra, por louvor comum, herdeiros de algumas tradições judaicas, mas reatualizadas e ressignificadas por Cristo. Ou seja, Cristo nunca falou, pontuou ou nos direcionou para um tipo de espiritualidade individualista, uma espiritualidade que não precisasse da comunhão. No entanto, isso não implica que não haja fé sincera ou mesmo relação com Deus quando não se está num corpo de comunhão. Essa não é a questão. A nossa relação com Deus, ela não é mediada por nenhum homem. Os homens não são mediadores da nossa relação com Deus. Nenhum homem. Só Jesus Cristo media a nossa relação com Deus. Nenhum outro homem media. Então, nem um corpo de irmãos, nem um pároco, nem um pastor, nem qualquer grupo é mediador da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, essa sim, é individual. Porém, a nossa espiritualidade, o nosso próprio desenvolvimento espiritual depende da comunhão. Então, a comunhão é muito mais uma necessidade da evolução espiritual do que propriamente dito da salvação. A salvação e a relação com Deus, ela está garantida pela graça e pela fé. Porém, o desenvolver de uma espiritualidade sadia depende da comunhão, depende da vivência entre os irmãos, porque é nessa vivência que nós partilhamos dons, é nessa vivência que nós aprendemos a lidar uns com os outros, é nessa vivência que nós desenvolvemos todos os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito eles só têm sentido em uma relacionalidade, porque senão não faria sentido ser manso, não faria sentido ser caridoso, não faria sentido você ser generoso, se não há alguém, um outro, a quem exercer esses dons e ministérios. Portanto, a comunhão é essencial e é uma disciplina espiritual, como nós temos dito. Então, respondendo a sua questão, comunhão é essa vivência mediadas pela fé entre os irmãos, que serve para a evolução espiritual de cada um de nós e que nós não dependemos dela para nos relacionarmos com Deus, dependemos dela para evoluirmos como seres espirituais. Espero ter respondido sua questão e qualquer um de vocês que queira nos enviar uma pergunta, estarei com toda a alegria respondendo na medida do possível. Você pergunta e eu respondo. Um abraço a todos e todas.